Meu nome é José Fernando, eu faço doutorado em Psicologia Social aqui na USP. Dou aula de psicologia. Desculpa, Zé. Eu vou pedir para todo mundo que tiver pergunta fazer, para a gente tentar fazer um último bloco. Tá. Eu vou tentar ser breve, porque eu anotei muita coisa, né? Acho que pode conversar também depois do evento, para não tomar muito tempo. Então tem um comentário e uma pergunta. Vou começar pelo comentário. Pensando na questão do que fazer, né, que a gente tratou, eu lembrei, não consigo não pensar na psicóloga venezuelana Maritza Monteiro, que tem um livro chamado Fazer para Transformar. E ela, por ser venezuelana, tem um outro texto, num outro momento, que ela se pergunta como as sociedades mudam. E ela pergunta... vai tentar investigar isso, ela é venezuelana, ela viu muita coisa sobre mudança social, de repente ela muda o foco para como as sociedades permanecem. Porque o foco em psicologia social, discutir mudança social, todo mundo pensa isso, mas como as sociedades não mudam, porque as coisas permanecem ou tendem a seguir uma certa tendência, né? E ela vai chegando na ideia de habituação, de naturalização, e da força da ideologização no cotidiano. Isso se reforçando, né, nas práticas, né? Eu estou lendo algo sobre agora etnometodologia e acho que tem até um caminho interessante até para pensar essas práticas. E aí ela vai colocando algumas respostas, né, de processos de desideologização, de desnaturalização, problematização. A gente conhece um pouco isso. E o foco que eu acho mais interessante dela é na ideia de fortalecimento. E quando as ações para transformar algo de imediato da nossa realidade concreta nos transforma nesse processo, né? Nos transformamos a nós mesmos. Algo coletivo, quando há uma implicação, nós nos transformamos. Isso eu acho que é essencialmente psicopolítico, acho que nesse sentido, né? E aí agora, só para terminar o comentário, hoje cedo eu estava no Fórum de Defesa da Vida, na reunião executiva do Fórum de Defesa da Vida, e um dos líderes, lá do Jardim Ângela, um dos lideranças comunitários, o padre Jaime, ele falava sobre a importância que tem as ações, seja de quais forem os coletivos, mas de certa forma fortalecer as pessoas com quem a gente trabalha, porque, às vezes, o que falta no cotidiano, que ele observa, ele diz como que ele observa, né? É autoestima, no sentido de a pessoa não sente que tem força. Ele pode chamar, ele pode falar da luta dos coletivos, do fórum, mas as pessoas, né, da luta por direitos humanos, as pessoas não vão, elas não, né? Elas não se sentem reconhecidas, elas sofrem as violências e não têm atenção nem psicológica, nada, né? Não são ouvidas. E aí entra a pergunta já, né? Porque aí foi colocado em questão, nessa reunião, o papel da universidade, né? E aí, o que estava lá sendo tratado, que é o Observatório das Violências Policiais e dos Direitos Humanos, na PUC de São Paulo, e a reunião tinha representantes desse observatório, que pensavam em criar um micro-observatório específico para a região, articular ações com o Fórum de Defesa da Vida, Comitê e Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, Centro de Educação Popular e Direitos Humanos. Porque qual que era o ponto? As violações, né, que as pessoas sofrem, elas dificilmente são denunciadas. E quando são denunciadas, não são denunciadas de uma maneira que permite certos avanços para quem está na luta, por exemplo, Defensoria Pública, né? Então chega o ponto de que eles pensam em estratégias de qualificar a denúncia, criando encontros de formação em direitos humanos, né? Cursos, enfim, para o território, para tentar sistematizar a denúncia, a qualificação, para poder potencializar uma determinada luta. Porque, por exemplo, quando atinge, por exemplo, níveis internacionais, se a Corte Interamericana de Direitos Humanos vem vistoriar o Brasil determinadas denúncias, os processos são ocultados, escamoteados de tal maneira que impedem diversos processos de luta, né?
E aí o que ficou em jogo e o papel da universidade? Porque nós estamos lá, né? Eu digo porque tem pessoas onde estão. Nós estamos aqui, nós estamos pensando nesses temas. Mas o quanto que a gente faz para transformar no nosso cotidiano, para, por exemplo, resolver esses problemas objetivos de a gente mal consegue sistematizar para poder falar aqui dos anônimos, né, dos quantas Marielles, né? Alguém falou hoje, que não tinha certeza lá na reunião se eram mais ou menos de 70 defensores de direitos humanos que tinham sido assassinados esse ano, né? Então, acho que a universidade tem que ser colocada em xeque, né? Acho que é isso. Olá, boa tarde. Meu nome é Felipe. Eu faço doutorado pelo Programa de Integração da América Latina e faço parte do grupo de estudos sobre Martim Baró e América Latina também. Primeiro, eu gostaria de agradecer as falas e o quanto elas ajudaram a pensar um pouco esse momento que a gente está vivendo e enfatizar, sobretudo, aquelas falas, como fez a colega, de apontar o caráter internacional do problema, né? Porque, às vezes, tudo se passa como se fosse um problema da ordem política nacional, sendo que, como bem apontado, isso tem uma dimensão com a crise do capitalismo que é internacional e como essa crise vai incidir sobre o Brasil e sobre a América Latina, dadas as semelhanças, como o Gustavo apontou, né? O que eu gostaria de saber é mais pedir que, se possível, vocês comentassem com relação a essa dimensão da insurgência, o que se coloca como um impedimento, mais objetivamente no que diz respeito ao caráter da reação do Estado, né? Porque, como foi apresentado, a crise é uma crise capitalista que é jogada nas costas dos trabalhadores e quem faz essa mediação são os Estados nacionais. E aí passa pela Grécia, passa pelos países da América Latina e tudo. Como que essas reformas, inclusive não só na Grécia, mas todo a parte continental da Europa, que vai sofrendo uma regressão dos poucos avanços que tiveram no estado de bem-estar social, que os poucos avanços deles já são muito maiores do que os nossos avanços, que são, enfim, migalhas, como o Fernando Lacerda bem apontou. E aí eu queria ver um pouco, e aí só para me deter em alguns exemplos dessa reação do Estado, sobretudo na minha área de estudos, que é a parte da educação. O que a gente vê é uma brutalidade muito grande para pegar o movimento dos estudantes que ocuparam escolas em 2015 e 2016. Isso encheu os olhos de muitos do campo da esquerda, como um movimento do campo da esquerda que faz o enfrentamento ao sistema, se insurge contra os autoritarismos do Estado no campo da educação, no campo das políticas educacionais, e o que eles têm como resposta é que as políticas são aprovadas, mesmo a do governo do Estado, que inicialmente se recua, ela começa a ser implementada de maneira dissimulada, além da brutal repressão de jovens de 14, 15, 16 anos, assim, a repressão policial muito grande, e sem contar a greve da POSP, que precedeu esse movimento, que foi a maior greve da história dos sindicatos, que eu acho que é o maior sindicato em números da América Latina. Então foi uma greve de 90 dias, uma greve histórica. Depois, em 2016, teve os professores no Paraná, teve os estudantes assassinados pelo Estado no México. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma greve de professores no Peru. Foi muito surreal, porque é a mesma coisa do que a gente vê aqui, assim, desqualificando os professores, falando que é um movimento organizado por um certo setor para desestabilizar o governo. E lá no caso do Peru, eles têm bastante forte a ideia do Sendeiro Luminoso. Então era a ideia que o Sendeiro Luminoso estava voltando e organizando os professores, e por isso que era aquela greve. E também foram recebidos brutalmente pelo Estado. E acrescentaria aqui, talvez, a título de especulação, como o Gustavo comentou, essa questão do PCC, talvez ocupando o papel do Estado. Eu acho que talvez não, talvez seja
ainda seja o Estado de alguma forma, né? Porque algumas escolas eu ouvi relatos muito chocantes de uma moça do Ceará que teve escolas que foram desocupadas não pela polícia, mas pelos traficantes, assim. Os traficantes chegaram armados na escola para a molecada e falaram assim, ó, então vocês saem ou vocês saem porque não tem condições de ficar esse tumulto aqui. E ainda nesse sentido, a gente tem essa especulação de que o excelentíssimo governador do estado fez um acordo com o PCC para dar uma pacificada nos tumultos, enfim. Então, todos esses elementos que é uma série de membros do poder público envolvido com tráfico de drogas pesado, um helicóptero de pasta base de cocaína, não é qualquer coisa, né? Então tem todos esses elementos que o Estado se coloca como que vai se colocar como esse mediador da crise, porque ele é esse órgão da classe burguesa, e também vai apresentar uma reação muito brutal frente a qualquer tentativa de insurgência, né? Então, enfim, queria ouvir algumas considerações a esse aspecto. Não sei se é a última, vamos ver. É o último bloco, pelo menos. Você vai fazer uma palestra também? Não, é perguntas, então tá. Diz seu nome, por favor. Tá, meu nome é Saito Gama, eu sou sociólogo. Como? Saito? Saito, é japonês Saito. o nome. Eu sou sociólogo recém-formado, apesar da idade. Eu não tive a sorte de vocês, eu escutei meus pais a maior parte da vida. Eu cresci numa família hétero, racista, machista e patriarcal. Então, eu só fui estudar sociologia aos 46 anos de idade, me formei recentemente, e depois de trabalhar décadas no mercado publicitário, vocês sabem o que aconteceu com um publicitário que se formou sociólogo, né? Eu fui expurgado do sistema, não me arrependo. Atualmente eu faço uma especialização em economia urbana na PUC, e como eu estou desempregado há 1 ano e 3 meses, depois desse processo todo, eu tenho participado de muitas palestras. Essa é uma das vantagens, eu acho que tenho poucas, né? Mas essa é uma das vantagens de estar desempregado, é você poder assistir todas as palestras que você pode, que você tem ciência, e eu assisto todas as do IEA. E uma coisa que me incomoda, sim, eu queria colocar, é que crise do capitalismo é essa que vocês falam, porque eu hoje, mais cedo, assisti um programa que eu, sem querer, eu me peguei assistindo um programa sobre mercado de luxo. O mercado de luxo não sofreu nenhum abalo, em crise nenhuma, em 2008 para cá. Hoje o mercado de diamantes está estendendo o seu poder sobre a China e a Índia e movimenta bilhões de dólares. São comercializados iates de 600 milhões de dólares para a população de emergentes da China. E todas as grandes revoluções que nós citamos aqui foram movimentadas pela burguesia por questões econômico-políticas. Então, eu não sei bem que crise é essa, já que o capitalismo está vivendo o seu maior auge de diferença, de distância de quem detém o poder, de quem não detém do poder econômico, financeiro, político. Então, que crise é essa do capitalismo? Mais? Ninguém? Acabou? Muito bem. Eu vou começar então, já a gente inverteu. Ou o Gustavo quer começar? Pode ser. Então, tá bom. Então, muito obrigado pelas perguntas aí. Eu acho que a pergunta que o Zé Fernando fez, né, assim, que ele mencionou a questão da Maritza Monteiro, né, porque as sociedades permanecem, né? Acho que essa é a questão clássica, né, assim, por que as sociedades permanecem, ou por que elas se transformam, né? No prefácio lá do Capital, o Marx menciona um crítico dele, né, mas ele diz assim, ele criticou meu trabalho, mas ele sintetizou muito bem, né? E aí ele transcreve, né, a crítica que foi feita, e a crítica começa com a constatação de que o que Marx está tentando estudar é como é que as sociedades se transformam e não como elas permanecem, né? Então, é uma questão clássica essa, né? Mas acho que a questão que você colocou, assim, importante é do papel das universidades, né? Você falou da questão das denúncias, né? Assim, o que o Alessandro falou, né? Desse caráter necessário da relação entre o conhecimento
teórico e a prática, a praxis, né, que envolve esses dois aspectos, né. Eu acho que isso é fundamental, né. Então, me parece que fora da criação de conhecimento, as universidades, não sei se tem um papel, porque assim, as universidades têm um papel político, sem dúvida, né. Só que a gente tem legitimidade como criadores de conhecimento. Se não é isso, a gente é o quê? Né? Então, a gente vai lá no Jardim Ângela e o padre Jaime brinca lá com a bancada dos psicólogos, né? E assim, muitos de universidades, né? Claro que eles estão interessados na nossa presença como cidadãos, né? Ou como pessoas querendo participar de uma ação transformadora de alguma forma, né? Mas, em parte, assim, nossa especificidade ali é justamente por sermos de universidades, né? E por que é específico, né? Então, assim, não é que eu quero defender que o papel da universidade é criar conhecimento, tá? É isso que eu estou dizendo, assim. Eu acho que quando a gente abre mão desse papel, e não é nenhum problema a gente abrir mão desse papel em alguns momentos, né? A gente adota uma outra posição, não mais como universidade. E me parece que a gente contribui mais quando a gente reconhece que as pessoas esperam que a gente crie conhecimento. E o conhecimento não é um conhecimento esse puramente teórico, quer dizer, é o conhecimento de como é que você transforma aquilo, né? Então, quem fez as minhas disciplinas na graduação, assim, já me ouviu elogiando muito o conhecimento científico e dizendo que o conhecimento científico pode ser muito mais do que as pessoas costumam dizer, mas que talvez seja muito melhor viver em sociedades que não são baseadas no conhecimento científico, né? Não é que o conhecimento científico é a melhor coisa do mundo, né? Pode ser muito melhor viver em sociedades que se baseiam em formas mitopoéticas de conhecer o mundo, né? Mas a nossa é baseada no conhecimento científico. E acho que o papel da universidade, entre outros papéis, né, um deles é de criar e criticar o conhecimento, né? Então, eu diria isso, mas é aquilo que você falou, né? Acho que seria legal a gente estar aqui, todo mundo próximo num círculo, assim, para a gente poder debater, né? Assim, enfim. Mas quando a gente está com o microfone, a gente tem que falar e não pode ouvir imediatamente as questões, né? Uma coisa que eu achei muito importante que você falou, de que a denúncia precisa ser qualificada e tal, né? É porque, de fato, né, quando você faz uma denúncia, você tem que ter noção do que você está fazendo, né? Tem casos de colegas bem intencionados, muitas vezes da universidade, que vão trabalhar com populações oprimidas e que se dão conta do que está acontecendo e que põem a boca no trombone, denunciam, alguns têm influências, denúncias chegam a meios de comunicação, né? E eu estou lembrando de um caso específico em que isso aconteceu. A polícia foi até uma comunidade, bateu em alguns adolescentes. Essa moça fez uma denúncia. Essa denúncia, ela filmou, a denúncia apareceu na TV. Houve uma investigação, né? Depois de um mês, a polícia voltou para o lugar. Mas aí voltou para arrebentar, né? Então, assim, a gente tem que ter realmente muito cuidado e, assim, saber que se você vai fazer uma denúncia desse tipo, você está se comprometendo com aquelas pessoas de alguma forma, né? Você não pode simplesmente denunciar e ir embora. Então, só para dizer assim, é um tema muito importante. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz para evitar o denuncismo, né? Assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Acho que é um tema importante, a gente não tem como aprofundar. Claro. Nesse caso, sempre. A ação coletiva é muito mais efetiva, muito, né? É isso, né? O Felipe fez algumas considerações sobre o Estado, né? Eu queria só lembrar duas coisas, depois eu passo para o Fernando, né? Quando você falou dos Estados nacionais, a importância, assim, a reação do Estado às insurgências, né? Enquanto você falava, eu só lembrava do seguinte, que antes da crise de 2008, né?
havia muitas discussões sobre até quando os estados nacionais iriam durar. Não sei se vocês que são mais jovens lembram disso, assim, mas era uma questão, uma dúvida mesmo. Será que os estados vão continuar existindo, né? Aí veio a crise de 2008. Aí os estados nacionais voltaram à tona, porque alguém tinha que proteger o capital, né? E agora com o Trump a gente tem um outro momento disso. Quer dizer, antes do Trump até, né, o Putin tinha essa forma de ver o Putin dava uma banana, né, para a governança mundial, né, e fazia o que queria do Estado ali e tal. E aí, eu acho que de certa forma ele antecipou um pouco o que o Trump fala, pelo menos. Não sei se ele vai fazer, mas é o que ele fala, né, assim, de centrar no próprio país dele e tal, né. Então, assim, é muito curioso ver esse momento da direita extrema agora, né, quando em 2006 era a direita que dizia que o Estado ia se dissolver. É muito curioso. Então, só para dizer assim, a gente às vezes esquece que há pouco tempo atrás a extrema-direita estava querendo acabar com os Estados, né? Assim, querendo, não sei se queriam mesmo, mas pelo menos diziam estrategicamente que os Estados iam perder lugar e tal, né? Com relação ao PCC, né? O que eu quis apontar é que assim, é uma coisa assustadora ver que para alguns setores da sociedade, quem faz o papel que deveria ser o do Estado é o PCC, né? E assim, você tem razão, não é que o PCC está querendo tomar o Estado, né? É só quis dizer que existe uma organização criminal, né? E que em muitos lugares faz o papel de Estado. Inclusive a partir assim, monopolizando a violência naqueles lugares, né? E o Mano Brown ele aponta um pouco isso na fala dele, era só isso que eu queria dizer. Porque, de fato, né, o Estado governa com o crime. Não é que eles governam contra, eles governam com o crime, né? Eu conheci o secretário da administração penitenciária perto da época em que o PCC se tornou uma coisa muito grande ali, em 99, 2000, assim. Eu o conheci em 2002, 2003. E eu lembro que, como é que ele era, né? Ele era uma pessoa extremamente legalista, ele era um juiz, assim, ele era muito legalista, né? E eu fiquei muito surpreso de vê-lo indo até um presídio, não me lembro qual, para negociar o fim daquela rebelião de 26 presídios, em 2006, foi isso? Não lembro agora, 2006 acho que foi. Ele foi até uma prisão para negociar com o PCC o fim daquilo ali. Bom, o Foucault já dizia isso lá no Vigiar e Punir, mas é uma constatação, não é que ele constatou isso, ele só reproduz uma constatação que é de que o crime organizado é muito bom para você governar a sociedade. Assim, você governa com o crime organizado. Eles são uma ferramenta, são um órgão de administração da sociedade, né? Por isso que eu não tenho nenhuma ilusão de qualquer força revolucionária de crime organizado, né? Mas, assim, eu vou dar um pequeno exemplo com relação à coisa do Estado, né? Uma das prisões que eu estudei, ela era administrada pela Igreja Católica, né? Então não tinha agente de segurança, não tinha nada, tinha só voluntários da igreja, né? Quem foi meu aluno sabe dessa história, né? Então, assim, uma associação ligada à Igreja Católica, ligada à pastoral carcerária, uma associação civil, ganhou o direito de administrar uma prisão inteira. E eles não tinham nenhum agente de segurança, né? Era só voluntário da igreja, que tomava conta dos portões, fazia os presos dormirem na hora, essas coisas, né? Quem cuidava do portão era um senhor de 70 anos, né? Que chamava Seu Chaves e que ficava com as chaves da cadeia. Ele realmente chamava Seu Chaves. Por que eu quis estudar isso daí, né? Porque não tinha fuga, não tinha rebelião, não tinha nada nessa cadeia, né? A reincidência típica é de 50%, a reincidência lá era de 5%. E lá tinha estuprador, policial militar era preso lá e ficava junto com os outros presos. Em qualquer cadeia é morte, dá morte isso. Lá não, lá ficavam juntos e tudo bem. Traficante, tudo que vocês viram, assaltante de banco, né? E assim, uma parte da esquerda elogiava muito essa iniciativa porque considerava como uma forma de resolver o problema da prisão, né? Alguns setores
criticavam a partir de uma leitura de Foucault, assim, criticavam essa iniciativa, né? Mas eu tive a chance de conversar com os presos, assim, por muito tempo, né? E estar ali para eles fazia uma diferença gigantesca, assim. Para eles ali era a única chance que eles tinham na vida deles de sair da criminalidade. Porque em qualquer outro lugar eles seriam jogados diretamente na criminalidade. Aquele lugar os protegia disso. E tinha muitas análises em relação a essa experiência, dizendo que era uma privatização das prisões, né? Era um movimento de privatização das prisões, né? Mas eu conheci bem os voluntários, assim, né? Então, eram voluntários, assim, gente que ia lá, gastava um tempo. Alguns eram aposentados, né? E que queriam ajudar os presos por alguma razão pessoal, assim. E é uma privatização, porque está uma associação civil cuidando, né? Só que, assim, para aqueles homens, porque era uma prisão masculina, que estavam ali, não ter agentes do Estado era a única chance da vida deles né? E só para vocês terem uma ideia, assim, que eu sempre falo isso, porque uma das razões para esses presos obedecerem e não fugirem e tal é porque, se eles fossem transferidos para outra prisão, eles eram mortos pelos presos. Porque lá eles ficavam com as chaves da cadeia, né? E quem fica com a chave da cadeia é carcereiro ou polícia. E um preso fazendo o papel de polícia é um traidor do crime. Então, se eles iam para outra prisão, eles eram mortos, né? E o que significa, assim, que... Assim, quando você falou do PCC, eu quis dizer assim, como é contraditório num país, né, em que o Estado não cumpre as funções civilizatórias mínimas, assim, né, que às vezes não ter o Estado pode ser melhor, né? Eu explicando e tentando explicar isso com um professor da ERES, da Escola de Altos Estudos lá de Paris, uma vez, ele falou assim, mas o Brasil é uma república? Eu falei, acho, né, assim, mais ou menos, né? Deixa eu pensar. Né, não sei muito bem, né? E a outra coisa que o Saito colocou, que assim, eu evitei falar em crise, né? Na minha fala eu evitei colocar a palavra crise, assim, porque o que o capitalista pensa, né? O que é a crise para um capitalista, para alguém que detém capital, assim, para investir? O que é a crise? Crise é uma oportunidade, né? Por quê? Porque as coisas ficam mais baratas, né? Então, se você tem muito dinheiro e você quer investir em imóveis, numa época de crescimento econômico, os imóveis ficam muito caros, né? Então você consegue comprar, sei lá, 100 casas, né? Numa época de crise, você consegue comprar 200. Não é isso mesmo? O dinheiro só muda de lugar. E, de fato, de 2008 para cá, a concentração aumentou enormemente, assim, né? Então, os mercados de luxo assim, não sofreram abalo, pelo contrário, estão crescendo rapidamente, assim, né? Por isso que o Silvio Santos, até onde eu sei, eu acho que ele criou aquele Jequiti, que é uma empresa de perfume, um cosmético, porque a área de cosméticos foi uma das poucas que não teve nenhum problema no Brasil com essa crise econômica de 2008 aí, né? Então, acho que você tem razão. Quando a gente fala em crise, assim, eu não quis usar a palavra crise, né? Mas, assim, quando a gente tem uma percepção de crise, que eu sei que é um tema dificílimo de tratar, assim, porque a palavra crise vem do grego crises, né, que é decisão, separação, que está na mesma origem da palavra crítica, né? Quer dizer, um momento em que você percebe que houve uma ruptura, né? Isso seria a crise, né? Só que o uso da palavra crise pode ser retórico também, né? Então, assim, a gente pode falar em crise de formas diferentes, né? Então, sei lá, a direita pode ter achado que a eleição do Lula foi uma crise, né? Sei lá, alguma coisa assim, né? Não foi, como o Fernando deixou bem claro, né? Não era, né? Mas você tem razão, assim, o momento dessa chamada crise do capitalismo, a crise do capital, né? Nesse caso, significou simplesmente uma realocação do capital e uma reestruturação econômica, mas, claro, muitas empresas faliram e tal, mas houve uma maior concentração, né? Então, é isso. Obrigado pelas perguntas aí. Bom,
começar com a coisa da crise, então, né? Que eu só uso, né? Não, assim, ó, no sentido marxiano do termo, né? Crise do capitalismo significa o seguinte: as contradições do sistema estão expostas, né? Então, não é que quer dizer que o sistema vai cair, vai acabar, etc., né? E o momento de crise é o momento em que as contradições do sistema mais se expressam. E essa argumentação da indústria de luxo, etc., ela só demonstra a existência da crise, porque só mostra uma lei fundamental do capitalismo, que é a tendência à centralização e concentração do capital. Então, fica mais claro ainda, num período de crise, essa situação de centralização e concentração do capital. Se o capital não estivesse em crise, a gente poderia falar que o sistema funciona normalmente, não tem concentração, todo mundo tem chance de virar rico, etc. O sistema está em crise justamente por isso. As pessoas de baixo têm plena certeza de que, mesmo se elas cumprirem todas as regras do jogo, elas podem ter uma vida miserável, né? Isso você vai... Estava conversando, a gente recebeu uma visita de um pessoal da Grécia, um pouquinho antes da entrada do Syriza, etc., no governo, etc., eles estavam falando, olha, a gente tem a população de desempregados, nossa, 80% é juventude que fez universidade, né? E a gente passou a vida inteira falando que faz universidade, você vai ter seu emprego, e os moleques estão todos desempregados, têm que trabalhar como garçom, etc. Como que esses caras vão reagir, né? Com explosões violentas, né? Tal como a gente vez ou outra vê em Paris, né? Vez ou outra a gente vê em algumas regiões, em várias regiões do mundo, né? Então, por exemplo, hoje quando a gente conversa com a população, né, a gente fala, pô, e aí? O pessoal fala, político só serve o seu próprio interesse, etc. e tal. E é assim, né? O Marx dizia, o Estado é o comitê de negociação da burguesia. Não está tão explícito hoje que o Estado é o comitê de negociação da burguesia, que quando as negociações da burguesia são prejudicadas, o Estado não tem problema em desrespeitar a Constituição, não tem problema em desrespeitar as próprias regras formais, né? Então, é crise nesse sentido. É crise também no sentido de que há um esgotamento das possibilidades civilizatórias do capital. Acho que esse exemplo que o Gustavo deu é expressivo, mas a gente pode ver esse esgotamento em tudo, né? A violência se tornando parte cotidiana da nossa vida, né? A gente tendo que... Quem é de estratos médios para cima, tendo que construir pequenos fortes, né? Voltando à Idade Média, né? Pequenos fortes para garantir que a sua riqueza não será expropriada, etc., né? Destruição da natureza, brutalização das condições de trabalho, né? A gente está falando de um mundo, né, em que a gente precisa fazer pouco esforço para garantir a produção de riqueza social, mas, ao mesmo tempo, esse mundo demanda uma revitalização da exploração de trabalho escravo, certo? A gente está falando de trabalho escravo, a gente não está falando de trabalho mal pago, né? A gente está falando de trabalho escravo, né? Em várias partes do mundo, inclusive a alguns quilômetros daqui, né? E dificuldades de se reproduzir, né, do sistema. Eu acho que tem um gráfico bem importante que começou a ser discutido em 2008, né, que é sobre a coisa da produção das taxas de lucro, porque um dos elementos da crise é a redução das taxas de lucro, não é a redução da produção de riqueza, né? Riqueza, eu não vou ter como explicar isso aqui, mas tem uma diferença fundamental. Mas é interessante, até a década de 70, crescente, a década de 70 vai caindo, aí tem uma retomadinha quando tem a queda do muro, né? E aí as taxas de lucro, né? Aparece uma parte gigantesca do mundo que estava proibida para o capital explorar, aí volta uma retomada, aí vai 2008, e queda aqui, né? Isso em economia burguesa, dados da economia burguesa mesmo, né? Não foi nenhum partido que fez isso e tal. Então, e aí, essa redução das taxas de lucro inaugura uma intensificação da luta pela distribuição da riqueza social. E luta por distribuição da riqueza social é justamente isso, com quem que vai ficar a riqueza. E aí, quem está ganhando a luta nesse momento, a burguesia, é óbvio que vai ter alta concentração de riqueza, né? E formas de queimar essa riqueza, né? Formas altamente refinadas de riqueza. E aí, mercado de luxo, etc., obviamente vai crescer, né? Então, eu acho que isso entra um pouco na discussão sobre o papel do Estado, etc., hoje, que está relacionado à pergunta do Felipe, que
que eu acho que o grande drama da gente, né? E o capitalismo sempre teve crise, né? Desde 1830 sempre teve crise. Crise é parte do funcionamento normal do capitalismo. Então, quando a gente fala de crise, né? Se a gente não é... Tem teses aí no campo do marxismo que é isso. Não, crise, aí a classe trabalhadora chega ao poder, não sei o quê. Né? Hoje tem um partido na esquerda, né, o PSTU, que tem certeza que a gente está em uma ofensiva. A classe trabalhadora está vencendo. Desde 2013 estamos vencendo. Que, inclusive, a queda da Dilma é uma vitória. Né? Um negócio assim que eu não consigo entender bem como os companheiros têm essa interpretação. Mas é uma leitura de realidade de um certo tipo de marxismo. Mas... Na leitura aqui que vem trabalhando, né, o que eu acho que o drama que a gente tem é o seguinte: a gente tem uma séria crise, ou seja, as contradições do capitalismo nunca estiveram tão expostas, né, mas e o velho mostra então, né, as suas fragilidades, mas o novo não tem força para nascer. A gente não tem uma força antissistêmica, tal como existiu em outros momentos, né? A constituição do estado de bem-estar social não era porque o Keynes era inteligente, né? O Keynes era um burguesão que falava assim: meu Deus do céu, como é que a gente organiza a economia aqui para a gente não virar tudo comunista, né? E aí ele pensa em criar todo um processo de intervenção social do Estado, tendo inclusive como finalidade cooptar a classe trabalhadora. Só que naquele momento a classe trabalhadora estava muito bem organizada em sindicatos, tinha outra, com todas as contradições, tinha União Soviética, etc, etc, etc. E eu acho que esse é o nosso drama, né? A gente tem uma situação do que o Gramsci chama de interregno, né? Tem um momento de o velho mostra suas contradições, mas o novo ainda não tem força para nascer, né? E, de novo, né, o que eu estava falando, todo mundo sabe que a democracia hoje é fraturada pelo capital, né? Há um profundo ceticismo que é parte da experiência cotidiana das pessoas, né? Mas também né, os dramas do nosso hoje também estão relacionados, né, acho que com os profundos erros da esquerda no último período, né? A esquerda no Brasil, né, hegemônica, né, inicialmente falava assim, né, na época da transição do período de redemocratização, a gente falava: não, basta ter democracia que a gente vai ter uma vida melhor. Só que a gente teve plano Sarney, inflação, não sei o quê, tá. Aí, de repente, basta colocar o Lula lá que a vida vai melhorar, né? Então, assim, eu acho que toda vez que a gente vê uma população muito cética, né, a gente tem que pensar um pouco no peso dos erros da esquerda, né? Às vezes o mal menor é o caminho mais longo para o mal pior, né? E a sombra do fascista nesse ano de 2018, eu acho que a gente tem que analisar ela associado com o tema do mal menor, né? E de garantir governabilidade a todo custo, etc. Acho que tudo isso está relacionado. E eu entendo o ceticismo da população. O problema é que eu acho que a gente ainda vai passar por muito sofrimento, possivelmente ainda vão ter muitos lutadores caindo, sendo presos, etc. E lutadoras, por suposto, né? Até a gente conseguir reorganizar todo um processo de uma alternativa global para a gente, né? E trabalhando... E aí, para fechar, que eu já falei bastante, pergunta do José, né? Eu concordo assim com o Gustavo. A própria Maritza, né, tem um texto que eu traduzi dela lá, que estava discutindo fortalecimento, ela, em um certo momento, ela fala assim, ela narra uma experiência numa comunidade lá da Venezuela, e aí, quando eles vão fazer a avaliação junto com a comunidade fala assim: então, a gente esperava que vocês dessem uma contribuição própria da universidade, só que aí vocês ficaram aí só escutando a gente, então, que conho vocês estão fazendo aí, né? Aí ela fala: pô, é verdade, o que a gente pode oferecer, né? E eu acho, pensando toda a situação que a gente está enfrentando hoje na universidade, eu acho que a produção de conhecimento pela universidade, etc., né, tem uma função democratizante. E se não fosse assim, a universidade não era tão alvo de ataques que nem está sendo hoje, né? Então, acho que essa função de produção de conhecimento, acho que é fundamental. E há uma intensa disputa na universidade hoje, porque há um setor que coloca que a função da universidade não é produzir conhecimento, é produzir patente. E aí, produzir patente, basicamente, a função da universidade, então, é produzir mercadoria, né? E essa intensa disputa que ocorre hoje na universidade mostra também que, pelo menos para um setor da direita, a direita tem muita... essa direita conservadora, etc., ela tem muita clareza dessa função democratizante da universidade e, por isso, combate ela, né, nos seus panfletos, tipo Veja, etc.,
Assim como na prática cotidiana, né? Tentando inserir seus quadros, etc., e transformar a universidade, reduzir o papel da universidade na produção de conhecimento. Né? Agora, por suposto, né? Precisa ser produção de conhecimento sobre algo. Né? Eu acho que é esse algo, o objeto da produção de conhecimento, que é o grande problema que o José destaca na intervenção dele. Né? Se a universidade pública, né, é construída com dinheiro público, e dinheiro público é sangue de trabalhador e trabalhadora, né? Eu acho que ela tem que cumprir um papel popular que ela muitas vezes acaba não cumprindo. Né? É isso. Em machadadas, assim, né? Tem que elaborar tudo, mas é isso. Obrigadão pela paciência de vocês aí, que estão resistindo bravamente. Desculpa ter saído, mas eu bebi muito café, muita água, eu precisava fazer xixi, senão eu não ia conseguir pensar. Né? Bom, eu vou tentar ser sintético também, mas eu vou dizer algumas coisas. Vou começar pela crise, e a ideia da crise, para mim, a crise, ela não é que o sistema vive uma crise. Para mim, a crise é constituinte do sistema capitalista. Ela é parte, ela não é algo extrínseco a ele, mas ela é parte porque se o sistema tem como motor a necessidade da desigualdade, alguém tem luxo, nem todo mundo pode ter, porque se todo mundo tiver, já não é mais luxo. Então, a desigualdade ela é constituinte do sistema capitalista. Portanto, a crise, do ponto de vista da desigualdade, ela é necessária. Qualquer outro tipo de análise, para mim, ou é de má fé, ou é por ingenuidade. Então, quando eu falo de crise, é uma crise que tem a ver como parte constituinte de um sistema que nos garante uma relação de dominação e exploração. Ninguém domina por dominar, domina-se porque se quer obter alguma vantagem. Você quer retirar algo, você quer gerar mais-valia. Custe o que custar. Então, quando eu falo de crise, e eu penso crise, eu concordo muito com o que ambos falaram. Eu sempre gosto de pensar exatamente, o Gustavo começou por onde eu sempre começo. Crise vem do grego, crise é separação, é divisão, crise é o que você tem. Quem foi meu aluno sabe que eu sempre dou esse exemplo, lembra, né? Ou seja, quem não teve uma relação onde na hora da separação não viu o amor já não é mais, e de repente já se odeiam e não sei, divórcio, qualquer coisa assim, você vai ver que tem crise, tem separação, tem a crítica, você fala da crítica da relação. Muitas vezes as pessoas entendem crítica como falar mal, não tem nada a ver com isso, tem como separar os elementos, então é muito cartesiano isso até, por sinal. Né? Mas é exatamente isso, quais são as separações que estão dentro do próprio sistema e quais são as separações que são decorrências disso que é de origem. E quais são possíveis também. E quais são as possíveis. Então, a gente vai perceber que a crise, ela depende, por exemplo, de um processo de reificação e naturalização de processos. Né? E aí você, se quiserem partir, por exemplo, por autoserva, vamos pensar exatamente os aparelhos ideológicos, não só a escola, todos eles são formas que estão a serviço, mas as pessoas esquecem que Marx, a gente sempre fala da burguesia e do proletariado, mas Marx em algum momento pensa uma classe média. Quem é a classe média marxista, no pensamento marxiano? O professor. Por quê? Porque ele nem serve ao proletariado em si, nem está efetivamente como proletariado em função de um trabalho intelectual, de uma outra natureza do trabalho que ele desenvolve. Qual é o meio de produção nosso? É minha mente, minha cabeça, minha capacidade de refletir. Mas eu também não sou burguesia. Então poderia ser, mas essa também é uma condição muito frágil em função exatamente dos poderes que estão ali dados, né? Então é um elemento que não ganha força em si. Mas é isso que a gente faz. Qual é o papel da universidade então? Tecnicamente deveria ser esse lugar que tem um papel da reflexão. Por que a universidade para mim tem sido atacada? Porque ela perdeu o papel dela. Nisso eu tenho uma diferença, não é uma discordância, mas é uma diferença um pouco da análise que se faz. Por quê? Porque o papel da universidade não é formar técnicos ou formar conhecimento. Porque a universidade ela tem um papel absolutamente burguês, ela forma elite. Ela não forma o trabalhador. Isso é novidade. E está aí o ProUni para mostrar como é que funciona a formação superior.
Eu dei aula na universidade privada por muitos anos. Eu sei quem é o aluno isso, é aluno preto, que trabalha o dia inteiro, que pega o busão todo dia, que está numa situação de desigualdade absurda, e eu quero que ele faça uma leitura exatamente como a leitura daquele que tem todo o tempo do mundo, e todas as condições do mundo, e toda a acessibilidade informativa do mundo. Isso é crise do capitalismo. Porque ele efetivamente ele não põe nas mesmas condições, como é um princípio da liberalidade. Todos temos as mesmas condições e saímos do mesmo lugar. Se não chegamos é porque não temos, porque te faltou competência. Você culpabiliza o outro. Tem um textinho do Pedrinho Guareschi, no livrinho As Artimanhas da Exclusão, onde ele vai falar sobre a culpa como novo evangelho dentro do capitalismo. Né? E é um pouco isso, como é que a gente vai exatamente transferindo esses papéis, esses lugares. Então, Zé, eu vou dizer assim, o papel da universidade é formar politicamente. Formar politicamente é produzir conhecimento, porque produção do conhecimento tem que saber para que eu produzo. E a universidade tem sido eu ia dizer uma palavra não adequada, mas tem sido o que ela é, e vocês já entenderam o que eu pensei, porque ela já não faz esse papel. Então ela é mais fácil de ser atacada. Porque ela serve já ao mercado há muito tempo. Só que agora o mercado tem a força, o capital tem a força de dizer, eu não quero mais que você faça do jeito que você está fazendo. Eu quero que você faça do jeito que eu quero que você faça. Aí vem lá, por exemplo, a greve de 2009 contra o Serra, quando vem as portarias dizendo qual é o tipo de conhecimento financiável. Só que você já é velho, vai pegar o teu vamos levantar os textos da Maria Silva de Carvalho, do mesmo da Malu Schmidt, pensando no processo de avaliação do trabalho na universidade. E, portanto, a pergunta do porquê as sociedades permanecem, elas se transformam. Mas o que permanece é exatamente a lógica, desde o século XV, da emergência do capital, que já se transformou. A sociedade não é a mesma, ela está em processo de mudança, sim, e transformação. A questão é que nós fetichizamos a mudança, pensando que mudança é positiva. Ela pode ser altamente regressiva. E é. Só que a gente vê, não, mudança, transformação, parece que tudo é positivo, tudo vai para frente, tudo que vai para frente é bom. Deixa o carro ir para frente, para cima de você, para ver se é bom assim, o que acontece com você, né? Então, a mesma coisa eu vou dizer para a questão do Felipe. Felipe, os estados funcionam emocionalmente como sujeitos particulares. Vamos pegar a crise de fronteiras entre Bolívia, Peru e Chile. Basicamente são ódios internos que permite qualquer possibilidade de superação e irmanamento. A gente fala, por exemplo, ou vamos pegar a União Europeia, vamos pegar o Brexit, ou o Frexit, nem sei falar, ou a Itália agora com 5 estrelas falando sobre saída do euro e tudo mais. Né? Então, quando se discutia o fim dos Estados nacionais, eram ilusórios. Por quê? Porque nós temos uma tendência autocentrada em nós mesmos. Né? Que se você vai decompondo, chega no indivíduo. Ou seja, qual é o meu interesse? É a minha autoproteção. Que vai sempre na contramão dos trabalhadores do mundo univos. Porque não há distribuição. Não há distribuição disso. Então, qual o problema do ponto de vista mercadológico para mim quando aumenta o diamante, quando aumenta a venda dos produtos de luxo? É que efetivamente a gente não consegue mais maquiar essa sensação, que é uma questão do marketing. Ou seja, eu preciso que todos demandem, desejem, mas eu preciso deixar claro que eu preciso estamentar a sociedade. Né? O que foi o efeito, por exemplo, do Bolsa Família? Ela criou, diferentemente do que muitos analistas dizem que é uma nova classe média, para mim criou uma nova classe de renda, porque não há um hábitos próprio da classe média nessas populações que conseguem consumir. Mas já nesse governo já se perdeu dos 36 milhões que supostamente essa distribuição fez, já são 16 que já estão de volta nos níveis piores do que quando subiram lá. Ora, porque quem tem não vai perder e vai continuar consumindo. O problema é que agora a gente não tem mais a ilusão de que em algum momento alguém poderia. Né? E aí, do ponto de vista das relações internacionais, efetivamente eu acho que uma psicologia política das relações internacionais ela é urgente e necessária, porque elas efetivamente a gente tem discursos que são discursos de dominação, porque toda associação, toda integração ela é um suposto ilusório, porque as nações pensam como sujeitos particulares que querem obter vantagem dentro da própria lógica que ordena a vida social no mundo.
né? Então, eu brincava uma vez com a Kátia Malik, não sei se o melhor nome do PROLAN era Ciências da Integração Latino-Americana, se não seria melhor Ciência da Desintegração, né? Porque, efetivamente, essa integração, ela acontece quando há benefícios de ambas as partes, mas quando você não tem essa lógica do ganho, qual é o meu ganho e o que eu estou perdendo e quanto que isso é aceitável, né? Essa é a lógica dessa balança do custo-benefício. Mas a lógica da transformação, a lógica de uma aproximação, de uma integração, como se supõe ali, significaria a superação desses elementos fronteiriços, que é o que punha em xeque a ideia dos Estados nacionais. Porque os Estados nacionais deveriam ter fronteiras fixas, e é como nós fazemos com o outro. Quantos são os meus amigos, são os meus conhecidos, a mesma coisa os Estados fazem assim, os Estados amigos, os não amigos, os inimigos, os odiáveis, o que eu odeio, mas que amanhã pode ser útil para mim. Ué, não se odeia os Estados Unidos? Olha o Trump com o Kim Jong-un aí tomando café. Potencialmente. Não está botando barreiras comerciais com a China agora, um monte, mas olha ele dizendo como ele admira o Xi Jinping. Então, e como é que nós colocamos isso? Então, o que a gente tem que parar de fazer é um pouco fetichizar as coisas como se tudo fosse, como ir para frente, como a educação, como no nosso tempo, seriada primeiro, depois isso vai nos levar a um lugar. Na verdade, pode levar a um lugar, sempre vai levar a um lugar, mas não necessariamente esse lugar que a gente pensa como um processo de amadurecimento e transformação. Todos nós pensávamos que a Europa ia ser um grande modelo e caminhava para uma república. Ela já começou não conseguindo aprovar a Constituição Europeia. E a moeda nunca foi pacífica, sempre foi um problema em todos os estados. Na Espanha, a peseta, o pão você comprava com uma peseta, que valia nada em relação ao euro. No dia seguinte que entra o euro, vale €1 um pãozinho. Pensem nas nossas URVs para o real, se não fosse... Então, se a gente pensar que essas dimensões, elas são dimensões da vida, eu volto a dizer, o capitalismo é um sujeito da não consciência no sentido que ele não tem corporeidade. Porque esse processo, como vai dizer George Mead, ele já está internacionalizado em nós. Por isso que essas instituições existem, elas existem em função da nossa forma de criar essa sociabilidade, essa socialização. E aí eu vou dizer para você, Saito, a última coisa, assim, George Mead também tinha uma frase que eu gosto muito. Até os 20 anos, me disseram como eu deveria viver. E eu internalizei. Os 20 anos seguintes, eu levei para me livrar do que me disseram como eu deveria ser. Minha vida começou aos 40. Então, bem-vindo, e acho que esse é o desafio. Como que nós podemos viver num outro mundo, desfazendo essas coisas que aparentemente são de toda a vida, mas que na verdade são de toda a vida dentro de uma determinada perspectiva que nos cerca, nos fecha e nos deixa em permanente crise, em permanente incapacidade de perceber como esses poderes me atravessam e, portanto, me impossibilitando de qualquer tipo de insurgência ou de promoção de uma libertação. Acho que é o desafio da sociedade, mas é um desafio que está nessa lógica, nessa dialógica que é a relação sujeito-indivíduo, processos individuais e coletivos de transformação. Enquanto a gente não conseguir tirar o olho desse horizonte profundo e amplo que é o umbigo, não há revolução. E por isso eu recomendo que cada um leia, segundo a sua profissão, um textinho que eu gosto realmente muito, que é o papel do psicólogo. Põe no lugar sociólogo, põe gestor de políticas públicas, põe turismólogo, põe o raio que te der na cabeça. E você vai ver que, guardadas algumas particularidades que é o texto, é um chamado a ir para além de si mesmo. Ao encontro do outro e não de encontro do outro. E eu vou fechar dizendo o que eu não conheci, não sei, mas o que eu suponho. Né? A gente tem que ser um pouco mais Marielle. A gente tem que ir sabendo que trabalhadores do mundo univos, porque sem essa união, sem esse reconhecimento, sem esse sair esse ensimesmamento que é próprio do capitalismo, porque o desejo é isso, é geração de desejos. E o meu desejo, se não é para todo mundo, eu tenho que me proteger, me autoproteger para poder eu alcançar e não o outro. Isso é uma relação absolutamente emocional. Então eu acho que a gente fala muito de expressões sociopolítica ou psicossocial ou sócio não sei quanto, mas eu acho e eu acredito quase como uma religião mesmo que isso é uma relação muito psicopolítica, porque essas relações estão internalizadas em processos emocionais e processos estruturais, institucionais, mas que ordenam a ação do sujeito, mas a ação das instituições. E por isso é uma relação de poder.
e entendendo o poder como uma relação que é ideologicamente constituída, e por isso eu gosto dos clássicos. Acho que a gente tem que voltar a pensar esses elementos, e eu acho que a gente tentou fazer um ensaio. Não sei se temos respostas suficientes, não sei se um dia teremos, mas acho que isso combina com institutos de estudos avançados. A gente quer ir mais além desses caminhos que a gente chegou até aqui. Se a gente vai conseguir superar, é uma outra discussão, mas para isso existe a utopia. Muito obrigado a quem nos ouviu pelo IPTV, obrigado Cláudia que está aí segurando a barra até agora, e obrigado a todos que estiveram, Fernando, Gustavo. Encerramos por aqui. Um agradecimento particular do IEA e do Grupo de Políticas Públicas, Territorialidades e Sociedade a todos que nos viram e que participaram até aqui. Valeu!